A missão de Jesus continua. Transferida de geração em geração, ela continua por meio da sua igreja e dos seus discípulos espalhados ao redor de todo o mundo. De braços abertos, avançamos das cidades para as nações, acolhendo o órfão, atendendo a causa do estrangeiro e cuidando de tudo aquilo que Deus nos deu, vivendo pela missão de ganhar todas as pessoas para Jesus. E hoje, em nossa última mensagem, iremos aprender a amar e ver Cristo sendo formado em todas as pessoas, levando cada um à maturidade cristã e ao entendimento pleno do amor de Deus. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo app Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Que bom que você está aqui nessa tarde. Tenho certeza que você já foi muito abençoado desde que você decidiu chegar aqui. E que bom que você veio para a última mensagem desta série de mensagens, onde 4 momentos nós pudemos falar deste amor em movimento. O amor em movimento que toca a nossa comunidade, o amor em movimento que toca o mundo. Domingo passado falamos sobre este amor em movimento que toca pessoas com necessidades especiais. E hoje nós vamos falar deste amor em movimento, que é ver Jesus sendo formado dentro de cada um. Corroborando até com aquilo que a pastora Mariana acabou de falar, isso é também uma questão de amor em movimento. Nós não podemos fazer muitas coisas com as pessoas que amamos, porque nós somos muitas vezes humanos e nós não conseguimos que a nossa mão chegue na alma, que os nossos olhos conheçam de fato o que se passa na mente. Nós somos muito limitados como seres humanos, mas quando a gente apresenta Jesus, mas quando a gente promove encontros de pessoas que amamos com Jesus, isso faz toda a diferença. Então nós estamos amando de uma outra maneira e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Mas eu não sei se você percebeu desde a hora que você chegou aqui, principalmente nas nossas canções, que nós somos uma igreja onde Jesus Cristo é o centro dela. Não sei se é o centro da sua vida, mas desta igreja nós chamamos que é uma igreja cristocêntrica. É por meio dele, é para que a glória seja dele. Então, desde o começo, nós cantamos músicas como Galileu, que fala de Jesus, porque Jesus viveu ali também, nesse ambiente da Galileia. Falamos sobre que é Ele, que eu estou entregando a minha vida, que eu estou perdendo tudo por amor a Ele. Falamos que Cristo é a esperança. E falamos desse amor que só é repartido a partir do meu próprio amor, que eu recebo de Jesus. Sabia que você não tem amor suficiente para amar quem você ama? O nosso amor é muito limitado. Haja vista que nós nos ofendemos, nós ficamos magoados, nós nos sentimos muitas vezes debilitados para amar, porque a gente não quer amar. Tem dia que você acorda e não quer amar, não é? Mas aí eu recebo um amor que vem de Jesus. E esse amor extrapola o meu querer, o meu desejo, o meu dia, meus medos, minha ansiedade. É um amor que ele é expandido através de Jesus. Quero convidar você a se colocar um pouco em pé. Nós vamos passar alguns minutos sentados. E antes, eu quero ler um texto que eu gosto demais, falando sobre Jesus. Por que vamos falar tanto de Jesus? Por que Jesus deve ser o centro da nossa vida? Por que nós devemos nos parecer com Jesus? Por que eu preciso viver uma vida à imagem e semelhança de Jesus e ver Jesus sendo formado em mim? Simplesmente, uma das coisas, porque ali em Colossenses 1, a partir do verso 15, diz o seguinte, ouça. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis, as invisíveis. Ouça, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito, dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Você pode fechar seus olhos? Você pode falar bem baixinho, Jesus. Você pode falar comigo? Jesus, 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 Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Jesus, nós estamos aqui porque o teu amor, demonstrado na cruz, possibilitou a reconciliação do nosso coração contigo. Quando eu pronuncio o nome Jesus, o meu ser se enche de paz. As minhas maiores autoridades estão no nome de Jesus, no sangue de Jesus, na palavra de Jesus. Esta é uma tarde em que eu quero permitir que Jesus acesse cada área da minha vida. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero amar como Jesus, eu quero perdoar como Jesus, e isso é possível. Muito obrigada. Vem, Jesus, naquilo que ainda está em desequilíbrio, nos medos, nos anseios. Acalma a nossa alma e nos dê direção para o futuro. Muito obrigada. Vem, Espírito Santo, e traga iluminação na nossa mente pela palavra que for liberada. Oramos assim, em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia! Você pode se assentar? Esta é a última série, como eu falei anteriormente. Esta série é baseada em 1 Tessalonicenses 3:12. E o texto diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Nós somos uma igreja que ama. E você aprendeu nesses 4 domingos. Se você não estava aqui, Igreja da Cidade Online, você pode assistir novamente as mensagens. E como uma igreja que ama, nós entregamos aos filhos dessa casa e a você que nos visita, instrumentos, ferramentas para que você venha a amar. Então, ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. Já te adiantei algumas coisas. Sabe, hoje eu tenho 2 filhas, elas são adultas, mas existiu fases na vida delas que elas vinham com seus dilemas de adolescência. Quantos pais de adolescentes nós temos aqui essa tarde? Levante a mão. Deus abençoe sua vida poderosa. Amém? Recebe mesmo. Ah, Jesus, Ele vai te ajudar, assim como nos ajudou e tem nos ajudado. Mas crises de adolescência, onde você já explicou, onde você já desenhou, onde você já falou tanta coisa. E chegava um tempo que eu falava assim, escuta, vai para o teu quarto e pergunta para Jesus. Tenha a sua própria experiência com Jesus. Jesus tem a fala correta. Jesus é um dos maiores intérpretes da maneira que nós entendemos. Quando eu digo assim, eu amo, meu amor em movimento através de eu formar, a ajudar pessoas a terem esse relacionamento profundo com Jesus, é exatamente isso. Eu amo as minhas filhas, mas eu não sou capaz de amá-las, de explicar, de trazer uma palavra, de trazer uma direção, se não for Jesus. Por tudo que eu acabei de ler ali em Colossenses. É por meio dele, é para ele. Ele é responsável por todas as coisas. Então, quando eu olho um texto assim, eu quero que você medite comigo em alguns versículos. E o primeiro deles, aqui em Gálatas 4:19, o texto diz assim, meus filhos. Paulo está falando a uma região da Galácia e ele está falando ali com os Gálatas, ele está trazendo princípios do céu para aquela região, para as 4 igrejas que tinha naquela região, e ele reporta a estas pessoas, que são igrejas que ele mesmo plantou como filhos. Olha que lindo, diz assim, meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja... Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? Meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo
sabia que a única forma de pessoas terem uma vida de equilíbrio, de paz, de sabedoria, era se elas permitissem que Cristo tomasse conta de cada área da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, quando um dia você entregou a sua vida para Jesus, e talvez você faça isso essa tarde, Jesus entrou 100% dentro de você. Amém? Quem recebeu, concorda. Amém? Deus é Deus de completude, de inteireza, de integridade. Ele não está com conta-gotas. Quando você é bonzinho, ele põe mais uma gota dele. Não, um dia que você entregou a sua vida, porque com Jesus é assim, ou ele tem tudo de você, ou ele não tem nada de você. E o dia que você entregou a sua vida para Jesus, Jesus veio 100%. O poder, a glória, o amor. Só que nós não sabemos muitas vezes lidar com essa tamanha grandeza. E tem áreas na nossa vida que a gente diz, não, Jesus, aqui não. Você mexe aqui, ó, nessa área, mas na área financeira, eu que cuido. Por exemplo, é um exemplo. Eu costumo dizer que Jesus entra 100%, mas cada vez que eu me rendo a Ele em áreas da minha vida, ali a vida dele é expandida um pouco mais. E é por isso que nós estamos falando de rota, de trilha, de um passo de cada vez, porque não é fácil uma vida de rendição. Porque quando a gente está diante de uma divindade, a gente mais quer receber do que dar. Mas cristianismo é sobre entrega. Cristianismo é sobre, toma aqui, Jesus, as minhas dores. Eu quero receber o teu consolo, a tua graça, o teu poder. Então, quando Paulo está ali falando, a região dos Gálatas estava em umas crises existenciais, a respeito da lei, a respeito de ser muito bonzinho, de meritocracia. E Paulo está dizendo, eu não quero que vocês vivam num ambiente onde vocês têm que fazer coisas para que Jesus veja. Eu quero que vocês vivam e se relacionem com Jesus na profundidade do que diz essa palavra. E assim Jesus vai sendo formado em você, um dia de cada vez. Deixa eu te dizer, Jesus não está com pressa de nada. Porque Jesus é dono dos nossos dias. Ele é dono da nossa existência. E um outro texto, aqui em 1 Coríntios 2,16, diz assim, olha que lindo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, o texto diz, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa. É viver como Cristo vive. E aí você diz assim, Vivian, mas Jesus é Deus, é o próprio Deus. Ele é perfeito, sim. Ele está fazendo um convite para você viver assim com Ele. Dentro do seu casamento, dentro da sua maternidade, dentro da sua paternidade, no seu trabalho, lá no seu GDC. Você só vai sobreviver se Jesus realmente for a esperança da glória, for a esperança da sua vida e se Ele te ensinar nesse processo. E é tão interessante que quando nós olhamos ali para essa história, que depois você pode ler todo o livro de Gálatas, é um livro que fala sobre a liberdade cristã. Eu amo o livro de Gálatas. Ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a gente não tem que voltar a uma escravidão de um jugo, que tem que viver embaixo de uma disciplina, de algo duro. Sabe, a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. Você já ouviu isso em algum lugar? Ele diz assim, olha, o meu ajuntamento aqui com você, a minha canga, né, o meu jugo está com você. E eu quero dizer que ele é leve. Então, se a gente vive uma vida de muito peso, de muito desgaste, uma vida, eu quero dizer que você está embaixo de qualquer outro jugo, menos o de Jesus. Porque Jesus disse, meu fardo é leve. E esse é o convite do Senhor para nós. Então, para ver Cristo sendo formado em todas as pessoas. Agora note, a partir de mim, eu não posso fazer com que Cristo seja formado na vida de alguém, se eu mesmo não tenho essa experiência. Você concorda comigo? Que a gente não pode ensinar ninguém a chegar em nenhum lugar que a gente não foi. E acontece tudo junto. Deixa eu te dizer, você não tem que chegar lá para começar a levar alguém. Você dá um passo, porque se você der um passo, já tem milhares atrás de vocês que não deram o primeiro passo. A pastora Mariana trouxe fizeram como se fosse, como é que eu vou dizer para você, perguntas, né? Sobre por que as pessoas não discipulam. E dentro dessa enquete, número 1, as pessoas não discipulavam porque não se sentiam capazes. Agora, acabei de falar que 100% de Jesus entra em você. Como é que você não é capaz? Você só precisa permitir que Jesus flua através de você.
Então, para levar outras pessoas a serem e viverem essa intensidade, esse é o convite dessa igreja. Meu marido costuma dizer, e eu gosto disso, que o cristianismo só não funciona para quem é superficial. Essa coisa de igreja, essa coisa de... Não, isso não funciona, porque você está só na superficialidade, porque como você começa a se aprofundar, é viciante. É mais dele, é mais sede, é mais fome, é mais desejo de conhecê-lo. São os passos da rota, até que você se torna a resposta para algo. Mas é mais revelação, mais renovo, mais restauração. E isso tem a ver com o que o Senhor separou para mim e para você, para vivermos nessa intensidade. Então vamos lá pensar 3 princípios com você para que Cristo seja formado em todas as pessoas. Primeira coisa, afirmar o princípio da família e da paternidade espiritual. Nós não vamos a nenhum lugar se não estivermos num lugar de acolhimento, de cuidado. Uma coisa é um professor ensinando, outra coisa é um pai e uma mãe ensinando. Não é verdade? Por quê? Porque pai deveria, pelo menos, né, gente, ter um pouco mais de paciência. Pai deveria ter um pouco mais de flexibilidade para ensinar ao filho. Um ambiente de paternidade. O texto ele vai dizer que, o versículo que eu falei com vocês, ele inicia, meus filhos. Olha que expressão paternal. Paulo está dizendo o que talvez o seu líder está dizendo para você lá no encontro do GDC, ou uma pessoa que você ama, ou seu discipulador, ou quem está te trazendo para a igreja. É esse coração, porque isto aqui é uma família para pertencer. Não é uma instituição. Se você tem vindo a esta igreja e para você isso aqui é uma instituição, você será muito bem-vindo, mas eu quero dizer que você não vai usufruir nem 1% do que Deus está fazendo neste lugar. Mas quando você vem a este lugar e quebra todas as barreiras de relacionamento para você viver algo, a paternidade, ela vai transbordar em graça e vai fazer com que você queira andar um pouco mais e participe dessa rota. Você viu que especial ali no vídeo, quando os 4 que estavam falando saem juntos, andando, entram no carro e saem. É porque ninguém chega longe sozinho, ninguém passa todas as necessidades e tribulações sozinho, ninguém cresce sozinho. E nós precisamos desse ambiente de paternidade. Nós precisamos entender que a igreja, principalmente, o nosso ambiente aqui, nós não somos só uma comunidade de convertidos, mas somos uma comunidade de filhos. Não é diferente? É completamente diferente. Então, o primeiro princípio para você ver Cristo sendo formado a partir de você, meça diante de Deus. Coloque o seu coração. Eu me sinto filho dessa casa. Eu me sinto integrado, parceiro. Sabe por quê? Eu vou te dizer que se você tiver problemas dentro da paternidade, de relacionamento, você não vai querer que ninguém mexa na sua vida. Você vai dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou ficar falando da minha vida para as pessoas, ninguém paga minhas contas. Se pensou assim, não se sente filho, não vai crescer. Pode crescer em conhecimento, mas não vai crescer na espiritualidade da pessoa de Jesus, na presença de Jesus. E é tão interessante que isso demonstra o nível de intimidade e de cuidado que cada um vai ter a partir de onde você quer que toquem em você. Todo mundo que é pai aqui sabe como é uma delícia quando um filho abre o coração para a gente saber o que tem lá dentro. Não é verdade? Às vezes só está a casquinha fechadinha assim, você não consegue arrancar. Mas quando o filho abre, diz, estou sentindo isso, estou com medo disso. É maravilhoso, por mais que o que ele fala seja doloroso, mas é maravilhoso. Porque o Senhor nos fez para sermos conectores, autênticos, transparentes. E este é o primeiro princípio. Segundo princípio, para ver Cristo sendo formado nas pessoas, levando este amor genuíno, é necessário abraçar um processo doloroso. Como nós lutamos contra a dor. Esse ano não foi um ano muito confortável para nós na nossa casa. Estamos passando por vários desafios. Acho que se Jesus chegasse lá no começo do ano e falasse, você vai passar por isso, o que você acha? Eu ia falar, muda Jesus. Me dá uma outra rota. Me dá um atalho. Mas assim como Jó, o maior homem justo que viveu na terra, e que o Senhor se orgulhava dele, no livro todo dele, lá no fim, Jó 42, ele vai dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora que eu vivi tudo isso,
esse processo de dor. Por que é processo de dor, gente? Acabei de dizer, porque tem entrega. E a entrega dói. Nós queremos controlar as mulheres um pouco mais, né, meninas? A gente gosta de controle. Processo doloroso, olha o que vai dizer o texto, Gálatas 4, 19, agora parte C, 19, parte B. Novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês. Deixa eu te dizer, se você está passando um processo doloroso e de crescimento no seu discipulado, não é só você que está sofrendo. Ouça o que eu estou dizendo, todos nós estamos sofrendo. Porque a igreja é uma família. Ou quando alguém da sua casa sofre, só a pessoa sofre. Você vai viver sua vida. Não, nosso coração é inclinado. Mesmo que a gente não saiba. A Bíblia diz que nós estamos numa aliança. Então nós estamos também vivendo isso. Paulo está dizendo, eu estou tendo dor de parto. E olha que Paulo não tem útero e nunca vai saber o que é uma dor de parto. Mas ele sabia que era muito doloroso, porque já tinha ouvido mulheres estar em trabalho de parto, já tinha ouvido. Ele está dizendo, eu estou aqui sofrendo, mas deixa Jesus ser formado em você. Sabe o que acontece quando você vê um casulo de uma borboleta e ela esperneando lá dentro, e você fica com muita dó, aí você corta o casulo? Sabe o que acontece? Você já ouviu falar, né? Só vou te lembrar. A borboleta cai no chão e morre. Porque o esforço para sair daquele casulo é que produz a força que ela precisa para voar. Então, muitas vezes, nós estamos dentro dos casulos agoniando e a gente só precisa de alguém que leve uma oração, leve um consolo, leve um conforto, diga, estou aqui, vamos, eu estou sofrendo com você, para também ver aonde o Senhor vai te levar. Amém? Aleluia, é um processo doloroso. Mas eu preciso saber que eu preciso passar por ele. O exemplo das dores de parto é muito poderoso, que Paulo trouxe. Um esforço intenso, a luta de Paulo. As dores, muitas vezes, representam angústias e a própria responsabilidade que Paulo tinha em fazer as pessoas que ele tinha apresentado Jesus continuarem o processo. Essa igreja, ela fica muito feliz quando você levanta sua mão e aceita Jesus, porque você já vai para o céu. Nós acreditamos assim. Quando você diz sim para Jesus, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador, você vai para o céu. Mas sabe o que essa igreja quer? Ela não quer que você chegue de qualquer jeito no céu. Porque a Bíblia diz que a igreja é uma noiva e ela não vai subir de qualquer jeito. Ela vai subir adornada. Ela vai subir perfumada. Porque todo mundo gosta de ver quando a noiva chega. Por quê? Porque é a mais bela do lugar. E este é o processo de te adornar, de te embelezar. Deixa eu te dizer, você está vivendo ambientes de muito conforto. Está tudo bem com a sua vida espiritual? Que bom, mas se prepara, porque o Senhor quer te levar a um lugar mais alto. E levar a um lugar mais alto significa que você tem que deixar coisas para ficar mais leve, para avançar. O processo é doloroso. Mas devemos lembrar que é através desse esforço que nós vamos ver vidas transformadas e vamos ter vidas transformadas. E terceiro e último princípio, para que eu possa ver Cristo sendo formado para as pessoas e através de mim, é necessário persistir até alcançar o resultado. E eu pergunto, qual é o resultado? Qual é o resultado? Cada um tem um alvo para viver. Eu quero ser o melhor pai, quero ser uma melhor mãe, quero ser o melhor filho, quero ser o melhor filho dessa casa, quero ser o melhor cidadão, quero agradar o coração de Deus. Se você começa por aí, já é meio caminho andado. E Gálatas agora, no verso 19, parte C, diz, até que Cristo seja formado em vocês. Uau! Paulo está falando, até que eu possa deixar você andar sozinho. Discipulado é muito lindo, queridos. É igual criar filho. Quando eles nascem, eles são muito dependentes, né? Se você não troca, eles não vão se trocar. Se você não dá comida, eles não vão comer. Mas à medida que vai crescendo, eles mesmo pegam água, pegam biscoito, pegam banana, não é engraçado? E daqui a pouco eles crescem, eles fazem sua própria comida. E daqui a pouco você vai ficando de longe. Por quê? Porque o caráter dele está sendo arrumado dentro dele, ele está aprendendo até o dia que ele sai da sua casa para viver outras oportunidades e experiências. Discipulado é isso.
Nós não queremos bebês espirituais. Essa não é uma igreja só de bebês espirituais. Vamos cuidar de todos. Mas queremos que você cresça. Você vai passar na fase da adolescência, mas daqui a pouco você fica adulto e está tudo bem. E nós vamos sendo acrescidos, porque vamos para o resultado. Então, Paulo aqui está enfatizando o desejo dele de que a vida e o caráter de Cristo sejam manifestados através da sua vida. O mundo vai conhecer Jesus através de você. Você é o reflexo dele na terra. Mas para isso, você precisa que o seu coração seja cada vez mais expandido na direção dele. A formação de Cristo em nós é essa jornada. E hoje nós estamos falando da rota do crescimento para que você entenda que é necessário você ter pelo menos um balizador. Ai, Vivian, já fiz tudo isso que a pastora Mariana falou. Eu te pergunto, quanto tempo? E eu te pergunto, pode fazer de novo? Ninguém aqui está bom o suficiente para não aprender um pouco mais, para não se render um pouco mais. Eu penso que ano sim, ano não, todo mundo tinha que fazer o 30 semanas. Pensa num lugar de quebrantamento. Pensa num lugar que tem cheiro de autenticidade, de trocas especiais. É muito lindo, nós percebemos o Senhor nos conduzindo por esse momento. Então, Paulo, ele se preocupava com os Gálatas e nós devemos nos preocupar uns com os outros. E às vezes a gente precisa entender que a gente vai pagar o preço por alguém. Mas que lindo. Eu nunca vivi essa experiência, talvez você tenha vivido, né? De ter que fazer o parto de um bebê. Aquela coisa assim no carro, num lugar que não tinha, eu nunca vivi. Mas deve dar um sufoco, mas quando o bebê nasce, deve ser um momento muito cheio de vida. Queridos, deixa eu dizer duas coisas para você essa tarde. Ou você é aquele que está tendo Jesus sendo gerado em você de forma intensa, ou você também é aquele que vive isso e está vivendo na vida do outro. Vamos juntos. Vamos viver esse milagre de ver Jesus nascer na vida de alguém. Coisa mais linda, porque aquele que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. Por quê? Porque Jesus foi sendo aperfeiçoado nele. Aquela mulher grosseira que gritava dentro de casa, que era o horror da vizinhança, se tornou a adoradora, onde as pessoas batem na porta para pedir uma oração. É possível. Aquele homem violento ou passivo, aquela criança tão desesperada que só chorava, ela vai tendo experiências com Jesus e o Senhor vai transformando a vida dela. Isso é ser igreja, isso é derramar amor. E eu quero terminar com Romanos 12, como a pastora Mariana citou, que é a base da rota, mas também é a base do pensar a respeito desses 3 princípios. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, olha aí, olha a entrega, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o texto vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer saber e viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vamos ler o que diz antes. Vamos falar sobre transformações. Vamos falar em oferecer-se em sacrifício vivo. Eu sei que você está entendendo, não é literal. Mas eu vou sacrificar talvez um liberar de perdão. Vivian, mas você não sabe o que fizeram comigo. Mas é um sacrifício, porque Jesus sabe. E Ele vai dar conta das suas dores. Ele vai dar conta de quem te feriu. É uma maturidade que a gente não compra em supermercado nenhum. Que a gente não recebe, a não ser que não venha do Senhor. Então, ter Cristo formado em nós é uma jornada para a vida toda. Porque Jesus mesmo, Ele mesmo é o caminho. E é isso que nós vamos viver e vamos continuar vivendo para os que já estão aqui. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma.
Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.